Continuando ainda com os efeitos negativos da reincidência, vamos para a letra D. Vamos para a letra D, mais um efeito negativo da reincidência. Impede a substituição da pena privativa de liberdade. Impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso de reincidente em crime doloso. No caso de reincidente em crime doloso. Impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de reincidente em crime doloso. Mais uma situação referente a efeito negativo da reincidência. Isso porque o artigo 44 do Código Penal, ele vai dizer o seguinte, no inciso 2 do artigo 44, ele vai dizer que não faz jus à substituição o réu que seja reincidente em crime doloso, porque um dos requisitos para a substituição de pena do artigo 44 é o réu não ser reincidente em crime doloso. Então isso a gente vai encontrar lá no artigo 44, inciso 2 do Código Penal. Ou seja, para haver a substituição, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Significa que o reincidente em crime doloso não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos como regra geral. Agora eu chamo a sua atenção para o artigo 44, parágrafo 3º, que vai fazer uma ressalva para excepcionalmente admitir que o reincidente possa fazer jus à substituição de pena. O artigo 44, parágrafo 3º vai dizer: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Olha que legal isso. Temos no artigo 44, parágrafo 3º, uma exceção que vai admitir que o juiz, em hipóteses excepcionais, verificando que o indivíduo não é reincidente pela prática do mesmo crime e sendo recomendável a substituição, sendo ela socialmente recomendável, o juiz pode admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Está aqui. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, vamos raciocinar em cima dessa letra D. Temos, então, que a regra é que para aquele que é reincidente em crime doloso, será vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que está no artigo 44 do Código Penal. Regra geral. Esta regra extraímos do artigo 44, inciso 2 do Código Penal. Aí vem a exceção, o 44, parágrafo 3º. O juiz, entendendo que se a condenação anterior ela não está relacionada com o crime posterior, esse que gerou a reincidência, se não foi o mesmo tipo de crime, um crime completamente diferente, o juiz então pode permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então vou dar um exemplo. O indivíduo já foi condenado por furto e aí posteriormente praticam a embriaguez ao volante. Ele é reincidente? É. Os dois crimes admitem substituição de pena do artigo 44, porque a pena máxima deles não supera 4 anos e são crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Então, ambos admitem a substituição. O juiz verifica que o crime anterior, que é o furto, não tem relação nenhuma, não tem nada a ver com o crime posterior, que é a embriaguez ao volante. O juiz entende que, no caso concreto, a medida é socialmente recomendável, então admite a substituição da pena. Artigo 44, parágrafo 3º
do Código Penal. Temos ainda outro efeito da reincidência, agora vamos para o artigo 77 do Código Penal, vamos colocar aqui a letra D, mais um efeito negativo da reincidência, desculpe, letra E, já estamos na letra E, mais um efeito negativo da reincidência, impede o benefício da suspensão condicional da pena, para o reincidente em crime doloso. Impede o benefício da suspensão condicional da pena para o reincidente em crime doloso. Isso porque o artigo 77, inciso 1, ele vai dizer que faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena aquele que não seja reincidente em crime doloso. Então isso significa que o indivíduo, ele não sendo reincidente em crime doloso, ele tem direito à suspensão condicional da pena se se enquadrar nos demais requisitos. Agora, ele sendo reincidente em crime doloso, ele não terá direito à suspensão condicional da pena, o benefício estará negado. E é interessante que em relação à suspensão condicional da pena, a gente não tem a ressalva que é feita no artigo 44, parágrafo 3º. Mas tem uma ressalva um pouco distinta que diz o seguinte, artigo 77, parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Olha que interessante, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Significa o seguinte, o artigo 77, inciso 1, ele vai ter como requisito para a suspensão condicional da pena que o indivíduo não seja reincidente em crime doloso. Significa que o reincidente em crime doloso não tem direito à suspensão. Mas, se esse crime anterior ensejou uma aplicação de pena de multa de forma isolada, não houve aplicação de pena privativa de liberdade, ele então faz jus à suspensão condicional da pena. Isso é o que vamos encontrar no artigo 77, parágrafo 1º. Então tome cuidado, anote aí no seu caderno que o artigo 77, parágrafo 1º vai abrir exceção. O artigo 77, parágrafo 1º permite a suspensão condicional da pena, se a condenação anterior foi a uma pena de multa. A multa foi aplicada sem aplicação cumulativa de pena privativa de liberdade, somente a multa. O indivíduo, então, não fica impedido de ter o benefício da suspensão condicional da pena se vier a praticar novo crime. Lembrando que para a suspensão condicional da pena, a pena aplicada não pode superar 2 anos. É o que está no artigo 77 do Código Penal. De modo que, nesse benefício, o indivíduo é condenado, a execução da sua pena fica suspensa mediante algumas condições, e aí, cumpridas as condições da suspensão condicional da pena, será extinta a pena. Veja que com a suspensão condicional da pena, a condenação continua valendo. Se ele vier a cometer novo crime, ele é considerado reincidente. O que há, no caso, é a suspensão da execução da pena. A execução da pena fica suspensa mediante o cumprimento de algumas condições. É o que temos nesse artigo 77 do Código Penal. O que mais a reincidência gera? Estamos já na letra E, vamos para a letra F, vamos falar agora de livramento condicional. Então, letra F, altera as regras de concessão do livramento condicional.
altera as regras de concessão do livramento condicional, mais um efeito da reincidência. A reincidência altera as regras de concessão do livramento condicional. Vamos ver aqui o que diz a lei sobre o livramento condicional. Então a gente tem aqui, a partir do artigo 83 do Código Penal, regras referentes ao benefício do livramento condicional que ocorre no curso da execução penal. E aqui o artigo 83 diz o seguinte: o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que 1. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. 2. Cumprida mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso. 3. Comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 4. Tenha reparado, salvo a efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. 5. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, o que a gente tem em relação à interferência da reincidência no livramento condicional? O que você já vê aqui? O inciso 1 do artigo 83, vamos colocar aqui, é o artigo 83 do Código Penal que serve de referência. O inciso 1 vai dizer que o indivíduo que é primário e tem bons antecedentes tem direito ao livramento condicional com 1/3 da pena cumprida. Cumpriu 1/3, é primário de bons antecedentes, ele então tem direito ao livramento condicional. Aí vem o inciso 2 e diz: cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. O que o inciso 2 do artigo 83 está dizendo? Se o condenado for reincidente em crime doloso, deverá cumprir metade da pena. Metade da pena. Então ele já tem uma desvantagem em relação ao réu primário. O réu primário precisa cumprir 1/3 para ter direito ao livramento condicional. O réu reincidente em crime doloso precisa cumprir metade da pena para ter direito ao livramento condicional. Então já há um prejuízo para o reincidente em crime doloso. E o artigo 83, inciso 5, ele vai trazer também restrição para o reincidente. O inciso 5 está dizendo que se o camarada foi condenado por um crime hediondo ou equiparado a hediondo, ele deve cumprir 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional, se for primário, ou seja, se não for reincidente em crime dessa natureza. Significa o seguinte: o que a lei na verdade está querendo dizer? A lei está querendo dizer, se ele não for reincidente em crime dessa natureza, ou seja, se ele praticou um crime anterior não hediondo, e posteriormente praticou um crime hediondo, ele então tem que cumprir a pena em 2/3, cumprir 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional. Então, praticou um crime anterior, praticou um hediondo, 2/3. Não praticou nenhum crime anterior, praticou um hediondo, 2/3. Agora, se ele é reincidente em crimes dessa natureza, leia-se, se ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado, não terá direito a livramento condicional. Anote isso no seu caderno. Aquele que é reincidente em crime hediondo ou equiparado não tem direito a livramento condicional. É o que se extrai da interpretação do artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Então a gente vai acrescentar o seguinte: o reincidente em crime hediondo ou equiparado
ou equiparado não tem direito a livramento condicional. Não tem direito a livramento condicional. É o que se extrai da regra do artigo 83, inciso 5 do Código Penal. O reincidente em crime hediondo ou equiparado não tem direito a livramento condicional. Veja, portanto, a reincidência interferindo também no benefício do livramento condicional, que é concedido ao apenado no curso da execução penal. A gente não parou por aqui, não. Tem mais coisa para falar sobre efeitos negativos da reincidência. Temos muito ainda para falar sobre reincidência. Então a gente continua no próximo bloco falando mais sobre efeitos negativos da reincidência.